A paz do Senhor a todos os irmãos. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o segundo livro de Reis, capítulo 19. Nós vimos aqui que o rei da Assíria cercou totalmente Jerusalém. E Ezequias disse para o povo que estava ali, que não tinha mais o que comer e o que beber, que confiasse no Senhor. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Ele ouviu as afrontas de Rabsaqué, o capitão aqui do rei Senaqueribe da Assíria. E ele entrou na casa do Senhor, no templo em Jerusalém. Naquele tempo, Deus se manifestava dentro desta casa física, o templo que Salomão construiu. Hoje, Deus não mora em casas feitas por mãos humanas. Hoje nós não vamos entrar em uma casa física para falar com Deus. Se você já chamou Deus para dentro de você, você é a casa, o templo do Espírito. Então, se você quiser falar com Deus como Ezequias falou, você deve entrar dentro de você, invocando o Senhor, Senhor Jesus, e ter comunhão com Ele dentro de você. Então enviou a Eliaquim o mordomo e a Sebna o escrivão e aos anciãos os sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eu vejo que Isaías, ele era o profeta na época do rei Ezequias, vivo. Os quais disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, e de vituperação, e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Ele estava aqui rogando a Deus e pedindo que o profeta também intercedesse por ele e pela nação, e por aqueles que ainda restavam em Jerusalém aflitos. Mas esse rei Ezequias escolheu confiar no Senhor, mesmo que morresse. Bem pode ser que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, teu Deus, ouça todas as palavras de Rabsaqué, a quem enviou ao seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. Interceda por nós. Ainda tem um resto. É pouco, mas tem ainda um resto que confia no Senhor. Que mesmo diante de tanta calamidade, nós esperamos no Senhor Deus Todo-Poderoso. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis ao vosso senhor, ao rei Ezequias. Assim diz o Senhor: puxa, nós precisamos ouvir a voz de Deus dentro de nós. Olha aqui que o Senhor falou, por meio de Isaías. Não tenha medo. Não temas as palavras que ouviste. Não tenha medo de nenhuma palavra que Rabsaqué pronunciou, enviado pelo rei Senaqueribe. Não tenha medo. Não tenha medo. Não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Então veja que Rabsaqué não blasfemou a Ezequias, mas o Deus dele. Porque ele comparou o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, como os ídolos das nações, que não fala, não escuta, não anda, não cheira. Olha qual foi a sentença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabsaqué e achou o rei da Assíria pelejando contra Líbina, porque tinha ouvido que se havia partido de Laquis. E ouvindo ele dizer de Tiraca, rei de Cuxi: eis que há saído para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo. Então Deus permitiu-se levantar uma outra linha de frente de guerra contra os assírios. O Espírito que Deus enviou para desviar o Rabsaqué de Jerusalém.
Olha o que ele mandou falar para Ezequias. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo, olha o que Rabseque está falando. Não te engane o teu Deus. Só que Deus não engana ninguém. Tudo que Deus quer falar para a humanidade está na Bíblia, na palavra de Deus. Deus não engana ninguém. Nem para abençoar, nem para amaldiçoar, nem para honrar, nem para humilhar. Deus não engana ninguém. Está tudo na palavra dele. A maneira dele agir, o seu caráter, a sua personalidade, a sua pessoa. E Rabseque continua afrontando o Criador dos céus e da terra. Não te engane o teu Deus, em que confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. A grande tribulação está chegando. E o Senhor diz na palavra que toda a igreja que hoje é a Jerusalém celestial será entregue nas mãos do rei da terra, o anticristo, a besta que veio da terra. Só que o Senhor prometeu que os vencedores não vão experimentar a grande tribulação. O que vai acontecer com eles? Serão arrebatados vivos. Então há um remanescente no meio do povo de Deus, da igreja, Jerusalém celestial, que não vai ser entregue nas mãos do rei da Assíria, do governador mundial que está chegando. Eis que já tenho ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente. E tu te livrarás, Ezequias? Não deixa teu Deus te enganar. Essa foi mais uma afronta que ele estava fazendo ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Porventura as livraram os deuses das nações a quem destruíram? Então ele está comparando Deus, Criador dos céus e da terra, a imagens de escultura, pedaço de pau, de barro, de gesso, de ouro, de ferro, que foi Deus que criou todas essas coisas. Ele está comparando Deus a isso. Porventura as livraram os deuses das nações a quem destruíram, como a Gozã, Arã, Rezef e aos filhos de Éden que estavam em Telassar? Que é feito do rei de Amate, o rei de Arpade, do rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? É isso que nós vamos fazer com você. Igual nós já destruímos e matamos todos esses reis, nós vamos acabar com você. O que o Senhor disse lá? Primeira palavra, não tenha medo. Não tema. Nada que ele está falando. Deixa que eu cuido dele. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Então veja que Ezequias tinha um refúgio. Onde que ele se refugiava? Na casa do Senhor. Porque eu já disse, naquele tempo, Deus se manifestava dentro daquele templo. Que Davi teve um coração de fazer uma casa para a honra do Senhor. Salomão a construiu e tinha um compartimento chamado Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, onde tinha a arca, caixa de madeira de acácia revestida de ouro, onde foi guardado as tábuas de pedra que Deus escreveu os mandamentos. E havia uma tampa sobre essa caixa chamada propiciatório, e Deus ali se manifestava e falava audivelmente com o sumo sacerdote. Então Ezequias tinha um refúgio. Vou contar para o Senhor tudo que estou ouvindo, mas eu ainda continuo confiando no Senhor. Meu coração está derretido, mas eu confio no Senhor. E você, confia em quem? O que o Senhor falou lá no Novo Testamento? Entra no teu quarto, fecha a porta, em secreto fala com o Senhor. Onde que é para entrar? Na casa de Deus. Que casa? Você. Você é o templo do Espírito, se você já chamou ele para morar dentro de você. Maravilha, né? Nós não precisamos ir lá em Jerusalém. Não. Onde você está, Deus está dentro de você. Ele só está esperando que você venha consultá-lo. E o Senhor estava esperando Ezequias. E vem Ezequias com as cartas para a gente bater um papo. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel.
O que ele fez? Ó Senhor. Ele invocou a Deus. Hoje esta é a maneira de nós entrarmos na casa de Deus, aonde Ele está, no nosso espírito humano. Ó Senhor. Ó Senhor Deus. Deus de Israel. Glória a Deus. Que habita entre os querubins. Então Deus não habitava naquela casa, mas Ele se manifestava ali. Por isso que foi feito alguns querubins, 2 querubins na tampa da arca olhando para dentro, para representar aonde é que Deus habita. Mas não era naqueles querubins de ouro que Ele habitava onde? Nos céus dos céus. Inclusive o diabo, que hoje faz toda essa anarquia, ele também é um querubim caído, um querubim guardião. A ele foi confiado o planeta que a gente mora, antes de nós existirmos. E ele escolheu seguir a si mesmo, se tornando um adversário inimigo de Deus. E é ele que está causando toda essa bagunça aqui. Destruição de toda a terra por meio da Assíria. E veio também lutar contra Deus. E ele vai lutar contra Deus novamente. Antes de começar a grande tribulação, haverá uma guerra nos céus. Eu quero estar participando dessa guerra. Porque todos os que são fiéis ao Senhor, que são a casa de Deus, que não irão passar pela grande tribulação, serão arrebatados antes, até a presença de Deus, até o trono de Deus, no terceiro céu. E haverá uma guerra. Miguel e os seus anjos lutaram contra Satanás e os seus anjos. E os santos do Altíssimo que foram arrebatados agora são como os anjos. E venceram o diabo e Satanás e os seus anjos e os atiraram para a terra. Acabou, não tem mais acesso aos céus. Nesta hora ele vai fazer o cadáver do governador mundial, que foi ferido de ferida mortal na cabeça, se levantar do caixão. E a palavra diz que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Quanto tempo? 1290 dias em Daniel e 1260 em Apocalipse. 3 anos e meio. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Ele continuou orando ao Deus vivo. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então não queira você defender a Deus. Seja um servo de Deus, fiel, que o ame, que o adore, que o siga. Mas você não precisa ter uma preocupação no seu coração de defender a Deus. Quando alguém falar alguma coisa de Deus, você vai lá e faz e acontece. Não precisa. Fala para Deus, fala: Deus, olha o que essa criatura está falando do Senhor. Olha o que esta pessoa, olha o que esse seguidor de Satanás está falando do Senhor e do teu povo. Olha, Senhor, abre os olhos e vê, e os ouvidos e escuta. Nós precisamos falar com o Senhor. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras. Deus, tudo que está escrito aqui é verdade. Eles acabaram com as nações e destruíram os deuses das nações. E lançaram os seus deuses no fogo e derreteu. Se você é um adorador de imagem, pega e joga no fogo para você ver o que vira. Ah, mas não é Deus? Como é que acabou, derreteu? Virou pó, virou cinza? Lançaram seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra das mãos dos homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Mas Ezequias continua: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Essa precisa ser a nossa atitude. É isso que nós precisamos praticar. Exercitar a fé. Confiar no Senhor. Não negá-lo. E quando ele for afrontado, não faça. Fala para ele: Deus, o Senhor está sendo afrontado. Deus não precisa que nada nem ninguém o defenda, porque Ele é Deus. Ele faz tudo o que lhe apraz. E Ele não permitirá que o seu nome seja blasfemado, e nem comparado a nenhum ídolo, nenhuma imagem de escultura.
muito menos um mortal, um homem, um pouquinho de pó, de barro, vai afrontá-lo, porque ele é Deus, o Senhor. O querubim que se tornou Satanás está bagunçando o coreto aí, mas o fim dele está bem próximo. Veja que nós já estamos vivendo 6.000 anos depois de Adão, 2.000 anos depois do nascimento de Jesus, e a humanidade está sofrendo a rebelião deste querubim, mas o seu fim está próximo. Deus está esperando que o homem, que é menor que os anjos, muito menor, seja transformado num corpo de glória como os anjos, para mostrar para ele: você é tão poderoso, mas eu criei alguém tão menor que você, que foi fiel a mim, e você será destruído por eles. Que o Senhor tenha compaixão de mim e de você. Senhor Deus, nos ajuda a estarmos diante do Senhor. Nós não queremos dar atenção, Senhor, a nada que vem de Satanás, nenhum tipo de afronta. Senhor Jesus, firma o nosso coração em Ti. Nós somos Teu. Nós somos Teus servos. Nós dizemos amém diante de toda decisão que o Senhor tem para a nossa vida. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, não é diferente hoje, Senhor. As pessoas zombam de Ti, usurpando, desonrando, blasfemando, e Te compara, Senhor, aos ídolos das nações. Mas Tu és o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que virá nos salvar, virá nos livrar da grande tribulação. Ajuda-nos, Senhor, hoje a sermos fiéis a Ti e vivermos na Tua presença. Nos ensina, Senhor, a entrarmos no nosso espírito, na Tua casa, e termos comunhão contigo. Amém. Que o Senhor te abençoe grandemente. Não tema o diabo, Senaqueribe. Não tema os anjos caídos enviados de Senaqueribe, do Satanás. Não tema nenhum espírito imundo. Creia no Senhor e peça para Ele se manifestar na sua vida, para que o nome dele seja honrado e exaltado. Glória a Deus.